Começou. Agora sim. Ele excluiu Gravando. o Rafael. O Rafael tem que pedir para entrar de novo. Eu falo aqui, escrevo para ele. Por favor, então, Cristiane, contigo. Então tá, eu sou Cristiane Bortoncello, eu sou psicóloga. Eu estou no PPG do Ciências da Saúde, o meu orientador é o professor Dr. Igor Ferrão, que é psiquiatra, e o meu trabalho de doutorado, ele é a construção no manual de terapia cognitivo-comportamental para adolescentes com transtorno obsessivo-compulsivo, né? Não existe um material como esse no Brasil, existe algumas coisas no mundo, mas nada como eu estou fazendo, assim, né? E como eu já sou especialista em infância e adolescência e também em transtorno obsessivo compulsivo, já fiz meu mestrado com isso, eu estou agora já na parte dos especialistas vão começar a avaliar o material e tal. Eu não sei se essa disciplina é para mim, eu me matriculei, hoje é o primeiro dia, eu vou querer saber, né? Eu não sou muito tecnológica, então eu não sei como é que vai ser essa disciplina. Eu estou bem curiosa, né, para ver se eu consigo dar conta, que eu acho que se eu conseguir dar conta, eu vou conseguir, vai ser legal. Acho que a gente responde ótimo. Depois que todos se apresentarem, mas não precisa ser tecnológica, não, é só por conhecer. Não, deixa eu só dar uma palavrinha aqui. Cristiane, então, bem-vinda, bem, trabalhando com o Igor, já tens aí algumas estrelinhas, com certeza, né, um colega, um profissional excelente, nós tivemos o ano passado também psicólogos na disciplina, né, Ana, tivemos, e foi interessante, por mais que você não seja tecnológica em usar, em entender a tecnologia dentro da caixinha, tu podes entender o seu possível uso, né, dentro do contexto que estás trabalhando e assim por diante. Para nós aqui, claro, vamos abrir as caixinhas um pouquinho, tá, porque é para mostrar o que pode existir, claro, quer conhecer mais, daí alguém da informática poderia se juntar com uma equipe, né, para te auxiliar e assim por diante, mas não que tu tenhas que programar, tenha que desenvolver, não é essa a ideia, tá? Que legal, acho que só porque tu escreveu na questão comportamentos compulsivos, né, e isso que tu falaste, eu acho que é um trabalho aí que até essas tecnologias que a gente vai falar, de repente possa ajudar um pouco no monitoramento dos teus pacientes nessa questão, tá? Mas estou agora imaginando. Legal, parabéns. Silvia, chegou a Tânia, que estava faltando. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, professor. Tudo bom? Boa tarde, colegas. Nós estamos já na parte das apresentações, bem tranquilo, tá, Tânia? Sim. Eu estou aqui na praia tomando meu café, então muito tranquilo. Muita calma nessa hora. Certo, o clima está perfeito, 33 graus lá fora, está ótimo. Que horror. Então, assim, vamos seguir na ordem. Quem segue depois, Fernanda, pode ser? Vamos para o CF, segue F, tá? Boa tarde, eu sou a Fernanda Dil, eu faço parte do PPG TIG, sou orientada do professor Silvio, e o objetivo do meu projeto de pesquisa é propor uma ferramenta digital que auxilie os profissionais de saúde no acompanhamento pós-alta de idosos. Minha formação é na área de gestão, estou num momento de transição de carreira, mas tenho um projeto também de ensino de tecnologia para idosos. Muito legal. Então, a Fernanda chega aqui, né, ela está agora trabalhando no seu projeto de mestrado, né, ela tem uma proposta quando ela foi aprovada aqui no PPG, né. Desculpa, eu não perguntei, Cristiane, o teu é nível de doutorado já, né? É um doutorado lá com o PPG? Isso, doutorado. Tá bom. Então, a Fernanda está no mestrado, né? E é um trabalho bem interessante, que é uma preocupação que todos os hospitais têm, né? Quem trabalha com a saúde sabe bem, que é nesse momento em que o idoso tem alta, tem que voltar para casa, e a necessidade de, vou usar esse termo, não sei se é o mais adequado, mas tentar evitar que ele retorne, né? Ou seja, para ele é melhor estar em casa, sendo acompanhado, com saúde, com a sua família, ainda questões psicológicas, não vou me meter, daí a Cristiane vai saber melhor que eu, né? Mas então o trabalho da Fernanda é isso, é tentar ver como uma ferramenta e tecnologia pode ajudar neste acompanhamento desse idoso à distância, tendo alguns limites, que é, por exemplo, o idoso muitas vezes não sabe nem usar a tecnologia, né? Como é que ele vai, então, conseguir ser acompanhado de uma maneira mais passiva, digamos, né? E talvez as tecnologias de IoT possam ajudar também, né, Ana, nesse acompanhamento desse idoso em casa, né? Em alguma possível construção de arquitetura.
tá? Acho que Então, tem até alguns artigos que falam exatamente sobre isso, de ambientes assistidos, né? Bota os sensores em casa, justamente porque a pessoa não vai ficar pensando com o celular na mão, né? Ou com um vestígio, ou com alguma coisa. Para exato. monitoração, acho que tem até para monitoração de queda também, mas tem bastante coisa. Nessa linha do idoso tem bastante... Aplicações, né? E trabalhos protótipos, assim, sendo pensados. Gente, eu acho que não tem nada no mercado ainda, tá? Não chegou no mercado, ainda está na fase de que estão estudando, estão propondo tecnologias, mas eu não vi ainda uma ferramenta no mercado que atenda esse ponto, mas assim, tem bastante estudo. Tem os estudos também no contexto, já foi enlouquecer a Fernanda desde o início. A gente está tentando fechar o escopo e o Silvio vai trazendo ideias, né? Mas tem o contexto, o conceito já das casas inteligentes que todos nós conhecemos, né? E essas casas inteligentes podem ser utilizadas com a tecnologia de IoT, acompanhamento, né? Antenas, né? Câmeras, etc., que ajudam nesse acompanhamento do idoso, tá? Então, Fernanda, bem-vinda. E vamos tentar usar essa disciplina com ideias possíveis em um mestrado, né? Vamos ver o que a gente consegue. Vamos passar para o próximo colega, então, seguindo, me ajuda, o alfabeto, é o M, né? O Rafael Mariana? Tá caindo toda hora. O Rafael está com alguma... A Mariana. Tá. Então, boa tarde, meu nome é Mariana, eu sou cirurgiã pediátrica e estou fazendo doutorado no Ciências da Saúde. A minha orientadora é a professora Cleide Lene e a co-orientadora é a professora Andrea Oxley. Eu já fiz uma disciplina com o professor Silvio, que era em inglês, né? Exato. E na verdade, eu adoro tecnologia e tento usar sempre isso nos ambientes que eu trabalho, né? Então, desde consultório até o hospital, Unimed, eu não me canso de tentar melhorar os ambientes que a gente utiliza para fazer com que as coisas funcionem de uma forma mais fácil, né? Para usar essa tecnologia em prol de tantos papéis que a gente preenche na assistência aos pacientes. E o meu doutorado é a utilização de simuladores, a gente vai testar a utilização de simuladores no treinamento de acadêmicos em videocirurgia. Então, está quase começando já a ser aplicado, a gente atrasou um pouco a parte prática em função dos alunos não poderem frequentar o laboratório, né? Mas a gente está prevendo agora, em dezembro, começar com os cursos práticos, com toda essa função de menos alunos ao mesmo tempo, respeitando todas as regras. Ainda não foi liberado, mas a gente tem essa expectativa. A parte do curso teórica que nós daríamos, a gente passou para online, então eu tenho alguns alunos bolsistas que estão me ajudando, a gente está montando o curso conforme normas de uma sociedade americana de videocirurgia, em que lá os cursos são aplicados em médicos residentes ou recém-formados, pós-residência. E a gente vai tentar trazer isso para a graduação e ver qual é o benefício dos acadêmicos com esse treinamento. Mas, assim, depois que eu fiz a disciplina ali com o Dr. Silvio, a gente vai juntando uma coisa em outra, né? E eu já fico cheia de ideias. Atualmente, eu não tenho como abraçar todas essas minhas ideias. O doutorado está em primeiro lugar. Mas, assim que eu acabar, eu pretendo seguir com outros objetivos. Eu moro aqui em São Leopoldo, eu trabalho no Vale dos Sinos. Aqui a gente acabou de inaugurar o Hospital da Unimed novo, que é extremamente tecnológico, que tem tudo e mais um pouco. E assim, eu participo das reuniões da direção da Unimed, e assim, a gente ainda não tem nenhum projeto para avaliar o resultado do uso dessas tecnologias. Então, a UTI adulto ali do hospital, as camas falam sozinhas, elas medem todos os dados dos pacientes, a dispensação das medicações são todas usando inteligência artificial. E então, assim, é fantástico a tecnologia que tem no hospital. E eu acho que é, assim, um prato cheio para muitos trabalhos. Mas, realmente, atualmente, eu não consigo. Mas eu tenho muita vontade de poder quantificar o que isso está trazendo de economia para o hospital,
se isso está sendo utilizado da forma correta, fazer treinamento com os funcionários para aprender a utilizar toda essa tecnologia que foi investida, né? Então, as salas do bloco cirúrgico são todas salas com inteligência artificial, são coisas assim, desde o foco de luz que não dá sombra, porque ele mede onde está a cabeça do cirurgião. Então, muitas coisas vieram de fora e foram implantadas e foi investido, né? E eu pretendo, quem sabe, depois que acabar o doutorado, continuar nessa linha de pesquisa, assim, do quanto as tecnologias podem nos auxiliar, tanto financeiramente quanto de resultado de precisão, né, na assistência aos pacientes. Excelente, excelente. Quando precisares de parcerias aí para projetos, né? Estamos aqui, como é que é? Estamos com um passe na mão, disponível. Com certeza, porque é muito interessante. Algo Quando eu vi a disciplina, eu pensei, eu vou aprender mais sobre isso. Porque é algo também que todos temos em mente, né? Produzir tecnologia é algo muito interessante, vou chamar assim, excitante também, de tu pensar, pô, estou usando tecnologias novas, mas tem todo um custo de implantação e de uso, né? Ela pode ser algo simplesmente super interessante nesse momento e não tão útil como eu esperava, né? Então, será que está alinhada com os processos desse local que você está? Vai trazer ganho oficialmente? Se conseguir calcular os custos, né? O retorno desses investimentos, melhor para trabalhar com stakeholders da organização, né? Com o pessoal que libera verbas para os projetos também, né? Sim. Mas legal, Mariana. E eu sempre lembro para todos, pessoal, nós estamos aqui numa pós-graduação, né? Mas nós temos toda uma carreira e existem agora N editais que estão muito focados em startups, muito focados em parcerias que unam a questão pública, fundações, né, da sociedade, pesquisa acadêmica, né, e o governo, quer dizer, juntando isso tudo, se consegue bons projetos para pôr ideias, né, em produção, claro, buscando o que nós temos de recurso hoje, não está tanto, está nessa situação, mas nós temos outros editais também que a gente pode buscar, então essas ideias vão anotando, a gente não tem que fazer tudo, né, a gente vai anotando para poder cumprir essa etapa da nossa vida, que é mestrado ou doutorado, né, e depois continua essa criação de ideias muito interessantes. Que bom te ver, Mariana, legal, que bom. Igualmente. Tá? Então, tu estás com a Cleide e com a Andréia, né? Isso. Mais do que bem assessorada. Puxa vida, parabéns. Obrigada. Vamos seguir, então. Vamos para o Rafael. Rafael, por favor. Deixa eu abrir. Estão me ouvindo? Estamos, perfeito. Tá. Porque no computador eu caí umas 5 vezes, aí eu resolvi abrir no celular, que está melhor. Bom. Então, assim, boa tarde aos professores Silvia e Ana Lúcia, boa tarde aos colegas, né? Meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou médico de formação, eu sou do Grupo Hospitalar Conceição, e eu comecei nesse ano no PPG de avaliação de tecnologias de saúde do SUS. E aí, com convênio, né, com a fundação, foi oferecida essas cadeiras, eu mostrei para a minha orientadora, que é a Rafaela Heck, do PPG da Fono. Ela é professora adjunta da Fono e da Fundação, e achamos que tinha bastante relação com o meu tema. Eu comecei agora no PPG, e o meu projeto inicial é o desenvolvimento de um software de controle glicêmico da UTI. É uma ideia inicial ainda, porque agora que eu estou vendo mais tópicos da tecnologia, eu já acho que é muito pouquinho. Tem os sensores, infusores e medicação, tudo automático, então eu já fiquei mais inclinado a isso. Então, eu acho que se encaixou bem no meu projeto, que é melhorar a assistência através da tecnologia e não ficar no empirismo, né, da anotação só. E estou bem entusiasmado com essa e com a outra cadeira também que eu matriculei, que é Fundamentos da Inteligência Artificial na Saúde. Então, eu estou bem entusiasmado. Que bom, Rafael. Seja bem-vindo. Tu estás com como é o nome mesmo, da colega? É Rafaela Heck. Ela é Rafaela Heck. Junto da Fono. Da Fono. Eu estou tentando lembrar do rosto, o nome eu já ouvi, mas acho que eu não conheço, vou ter que me lembrar. Mas que ela bom. Entrou como professora do nosso PPG ali do Conceição, do GHC. Do Conceição, tá. Isso. Não, sei quem é, claro. Tá, então, muito legal, bom saber. Nós temos mais um médico, então, aqui, para poder pensar conosco também, né? Nós somos aqui de uma origem mais tecnológica, não mais, né? Totalmente, né, Ana? Então, pensar nesses usos também, né? Para tentar ver o que nós podemos fazer de troca, tá? Eu estava olhando aqui, ontem mesmo eu abri um paper, que é um paper novo que saiu sobre
sistemas ópticos não invasivos para a monitoração da glicose sanguínea. Chegou ontem ali no link da Census, talvez te interesse, Rafael. Sim, com certeza, professora. Com certeza. Saído do forno. Uhum. Porque tem essa questão, né, de monitoração não invasiva dos sensores, tanto os invasivos quanto os não invasivos. Então, vocês vão ver que tem um universo de tecnologias sendo pensadas, assim, isso vai ficar bem louco. A ideia inicial eram outros protocolos, era da sedação, da anticoagulação e da glicose, mas a gente elencou da glicose porque ela é a mais deletéria na UTI, né? Até a hiperglicemia não é tanto, mas a vontade de controlar a hiperglicemia causa uma hipoglicemia, então, independente da patologia que o paciente entra na UTI, esse problema é um problema crônico em várias UTIs do mundo, e não há um sistema assim de controle mais à beira do leito e tão em tempo real. Então, esse foi o meu pensamento, mas realmente a tecnologia abre principalmente de sensores, é sensacional mesmo. Tá uma loucura, assim, estão desenvolvendo sensores, pesquisando sensores novos, assim, de todas as formas que vocês podem imaginar. Assim. Então, como é uma revisão, depois eu coloco no Moodle lá esse eu já vi ali a pastinha dos não, mas esse aqui não está lá, mas como tu te interessa pela questão de glicose, talvez te ajude, não sei, não li o artigo, tá, Rafael? Mas eu estava me lembrando, ouvindo vocês, né, que tem um edital da FAPEGS para construção de redes, né, que está aberto até final de novembro. E ele, nos eixos, Ana, nos eixos que a FAPEGS colocou, estão esses eixos, IoT, inteligência artificial, aplicações e vigilância em saúde, na palavra acho que é vigilância, e também epidemiologia em saúde, né? Então, tu vê, começam a ter, e educação, Mariana, também tem um eixo de educação, na questão da preparação dos profissionais e assim por diante. Então, tu vê, um edital que saiu totalmente proposta interdisciplinar para que esses mundos se conversem. Mas a ideia deles é que se gere produto, né? Que gere um produto que vai gerar royalties futuramente para o Rio Grande do Sul, por uma ligação com a empresa. Então, como essas áreas, né, saúde, tecnologia, educação, elas estão muito bem casadas hoje por equipes interdisciplinares, né? Esse edital está aberto, quem quiser saber um pouquinho deles, eu posso passar depois o link para olharem, tá? Vamos seguir, Silvia? Oi, boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Silvia, eu trabalho no Hospital de Clínicas, sou analista de sistemas e estou fazendo PPG-TIG, né? Meu orientador é o professor Otávio Bittencourt. O meu trabalho de dissertação vai ser sobre a tradução e adaptação cultural de um aplicativo que a gente vai avaliar o aplicativo Meu Clínicas, lá do Hospital de Clínicas, mas, na verdade, o objetivo maior vai ser a tradução e adaptação cultural dessa ferramenta que é muito conceituada na comunidade científica, que se chama UMass, que eu descobri ela na disciplina passada, na cadeira de tópicos com o Silvio, fazendo a revisão de literatura. Viu como revisão também tem seus impactos? Que coisa boa, que bom, Silvia, legal. Então, a Silvia também é do PPG-TIG, né? Eu não me lembrava, tua atuação é como analista de sistemas. Sim. Que legal. Então, bem-vinda, Silvia, mais nesse novo desafio, tá? Vamos Obrigada. Ver quem mais é a Tânia, né? Por favor, Tânia. Sim. Olá, boa tarde, professor. Boa tarde, Ana Lúcia. Boa tarde, colegas. Eu estou sempre em deslocamento, então desculpem o meu atraso para entrar. Eu sou do PPG Ciências da Reabilitação. O meu orientador é o professor Luiz Henrique Teles da Rosa. E o meu tema de estudo são os idosos frágeis. E a gente está num desafio de trabalhar por telereabilitação com idosos frágeis. Então, quando a Fernanda diz que ela está num desafio de acompanhamento dos idosos pós-internação,
nós estamos com o desafio de acompanhar esses idosos pós-internação nos seus domicílios por telereabilitação. Na verdade, nós vamos trabalhar com 2 grupos por telereabilitação, um grupo síncrono e um grupo assíncrono. E também vamos ter um terceiro grupo, que é um grupo presencial, já que nós almejamos em 2022 poder voltar com os atendimentos presenciais nesta população, né, em função da perspectiva que os idosos estão recebendo a terceira dose e que a gente vai poder reuni-los, então, para esse trabalho presencial. E aí fica a curiosidade, né, de entender esses processos por tele. O mundo todo já usa a telereabilitação. Nós temos uma forte corrente na Europa e uma forte corrente nos Estados Unidos e Canadá. Então, a gente tem a telereabilitação já reconhecida pelas sociedades de fisioterapeutas na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. No Brasil, isso é incipiente. Nós temos algumas iniciativas isoladas, mas nós não temos isso reconhecido. Não está muito certo ainda nem pelo Conselho Profissional. A gente teve uma portaria que nos autoriza a trabalhar no período pandêmico, por telereabilitação, mas nós não temos efetivamente isso consolidado e tampouco reconhecido como uma prática do fisioterapeuta. E eu esqueci de dizer que, obviamente, eu sou fisioterapeuta, né? Então, esse é o nosso desafio, e claro que perpassa pelo uso das tecnologias. O que a gente já leu a respeito é que o idoso, ele tem sim algumas dificuldades para usar a tecnologia, mas ele é uma pessoa curiosa e ele gosta de se desafiar a aprender a usar as tecnologias. Então, os relatos todos nos mostram essa questão. Talvez uma das dificuldades maiores seja o acesso econômico a tecnologias que dê a ele a possibilidade de acesso, não o fato dele não aprender ou ele não ter capacidade cognitiva para manusear as tecnologias. Então, enfim, são desafios que eu estou trazendo aqui para o grupo, que estão sendo estudados por nós, mas a gente almeja, de fato, poder consolidar essa ideia e vamos ver o que nós teremos como respostas. Que bom, bem interessante, ó, Fernanda. Então, aqui tem uma interface interessante, conversa, não é o mesmo tipo de aplicação, né? Mas acaba sendo um acompanhamento com uma execução do tratamento, né, Tânia? Que tu é a reabilitação desse idoso, né? Então, isso. Acho que são trabalhos que dá para ter uma conversa, Fernanda, não abrir muito leque, porque a Tânia está no doutorado, né, Tânia? Sim. Isso, tu está no mestrado, sim. Então, uma conversa fechando bem o escopo. Mas que legal, pessoal, que bom, bom ver esse grupo, nós somos poucos nessa turma esse ano, tá? Mas eu acho que isso é um ponto positivo, que nos permite mais troca, permite mais que a gente possa ir discutindo e construindo o que é a nossa proposta, né? Daí, quem sabe agora, Ana, não quer, você quer falar um pouquinho da tua professora Ana Lúcia? Um pouquinho de você? Professora. Não vai contar todo o currículo que a gente não tem tempo. Bom, que a gente tinha que botar aquela nossa foto de formatura ali no fundo, que já explicava metade do currículo. Bom, eu me formei com o professor Silvio lá em 1900, batatinha. E era batatinha ainda, que horror, nem era batatão ainda. Nós éramos jovens naquela época, muito jovens, né? Depois trilhamos caminhos separados, um foi trabalhar numa universidade, foi fazer mestrado, doutorado em Rio Grande do Sul, eu vim para Santa Catarina, depois encontramos de novo em determinado momento da vida, né, Silvio? Aí, enquanto eu estava na UBA e o Silvio estava no Unicinos, mas enfim, eu tenho mestrado, tenho doutorado aqui em Santa Catarina, mestrado em Ciência da Computação, doutorado em Engenharia Elétrica, e trabalho na Federal de Santa Catarina, no campus de Araranguá, desde 2013, né, quando eu resolvi sair aí da universidade privada no Rio Grande do Sul e vim para cá. Foi 2020, né, Silvia? 2020, procurei o professor Silvio 19, na verdade, Silvio, eu quero fazer pós-doutorado, vamos começar a fazer uma parceria aí, porque eu estou interessada em estudar IoT, eu sou
Eu sou uma pessoa da área de redes misturado com inteligência artificial. O meu doutorado foi em rede de inteligência artificial. Gosto muito dessas minhas multitarefas, não sou uma pessoa que segue só uma linha, sigo várias linhas de estudo aí, me desafio constantemente, porque a gente tem que estar sempre estudando e aprendendo. Mas o interesse foi, então, ingressar nesses sistemas de IoT para a saúde. Deixa eu explicar para vocês por quê. Aqui em Araranguá eu trabalho com a engenharia da computação. E os meninos desenvolvem esses sensores, esses microcontroladores, eles querem construir coisas que não existem. Então, eu vejo que muitas vezes eles têm interesse de criar coisas e essas coisas são muito afastadas da vida real. Então, assim, meu interesse em ir para a área da saúde é justamente ajudar a trilhar um caminho aí para que eles se interessem em produzir tecnologia aqui nacional para nossos ambientes de saúde, já que eles necessitam tanto de um apoio tecnológico muitas vezes. É claro que tem alguns hospitais que são hospitais maravilhosos, mas a gente sabe que as unidades de saúde, principalmente aqui em Santa Catarina, precisam bastante de tecnologia e de qualquer interesse que a população possa, né, ter em função de criar coisas novas, de propor coisas novas. Então, eu acabei indo ali para essa linha, né, com o professor Silvio, mas para ter, assim, um leque de opções e entender um pouco de como é que essa tecnologia chega. Ali no pós-doc, a ideia era trabalhar, né, fazer um levantamento do que o IoT pode fazer pelo hospital, mas, no fim, com a pandemia, a gente teve que mudar um pouco o direcionamento. Acabamos criando um projeto ali que foi contemplado pela FAPERGS para monitoração de estresse. Cristiane, a doutora Cristiane, né? Quase doutora Cristiane, que é da área da psicologia. Temos estudado os biomarcadores para identificação de estresse, e o professor Silvio, tem com um grupo de trabalho que nós temos, em função desse, é um projeto de vigilância, uma ideia fazer um sistema de recomendação para identificação do estresse. Não é que a gente queira resolver o problema do estresse, mas a gente quer fazer um sistema que ajude a apontar para as pessoas quando elas estão se estressando e que elas tomem medidas, né, ações para não deixar esse estresse virar uma situação mais grave, ou mesmo se esse estresse for muito constante, contínuo, tenha que procurar alguma ajuda para resolver o problema. Mas a ideia é boa, né? Você trabalha logo, porque ninguém fez um monitor de estresse até hoje, não é à toa, porque realmente são muitas variáveis, muitas características diferentes. Mas a gente está indo. Nisso a gente já tem 3 capítulos escritos aí de trabalhos para Springer, em função desses levantamentos. Olha só em função dos levantamentos que a gente tem feito. A gente ainda não produziu nada. Mas eu tenho ainda a expectativa que alguns dos meus alunos aqui queira desenvolver esse sensor com os biomarcadores para um vestível, uma pulseira, um anel, qualquer coisa, coloca ali. Não precisa ser um colete, né? Que esses dias eu mandei aqui para a FAPESP, o cara... A pessoa que avaliou, acho que ela tem tanta ojeriza da tecnologia que ela disse assim, imagina se alguém vai querer usar um negócio desse. Eu acho que ela ficou imaginando que a pessoa vai ter que usar um colete para identificar as crianças. Não, a ideia é uma coisa bem simples, um anel que seja assim, que o anel mude de cor, alguma coisa assim. Uma coisa muito simples e muito para que essa pessoa consiga trabalhar com o seu estresse e lidar com o seu estresse, principalmente o pessoal que trabalha aí na linha de vocês, na área da saúde. Era especificamente para profissionais da saúde, né, Silvio, no nosso projeto. Exato. Ele é, exatamente. Ele ainda está então, sendo. A ideia, olha que interessante, é esse acompanhamento via sensor, né, via o IoT aplicado, só que a gente se deparou numa complexidade, que daí conversando com os psicólogos, Cristiano, conversando com os médicos, o estresse, ele é multivariado, né, ele é complexo por si só, e cada organismo tem uma reação específica, né, então tem toda uma complexidade nisso que nós nos encontramos. Claro que a nossa solução é uma recomendação de ações para a pessoa conseguir diminuir ou mitigar, né,
o impacto do seu estresse, antes que chegue naquela questão de procurar uma psicóloga ou medicação com um psiquiatra, ou afastamento por um burnout, coisas do tipo, né? Mas é um trabalho muito interessante, que a gente começou a ver várias pesquisas no mundo, né? Mas não tem nada assim construído, né, Ana, com um sensor específico com isso. Então é algo muito desafiador. E tinha uma ideia associada a isso, que a gente pudesse criar um dashboard, assim, porque a pessoa que vai fazer a escala do pessoal da saúde no hospital, tipo, ter uma noção, assim, nossa, aquela pessoa está muito estressada, eu não posso botar ela na escala ela tem que jogar com esses níveis de estresse para justamente reduzir erros, reduzir, né, a perda dos profissionais por conta dessa situação de pandemia que estamos tentando lidar com isso ainda, e eu acredito que vocês que estão lá na ponta tenham um trabalho muito mais árduo, né, com essas questões. Mas a ideia é de que forma que a tecnologia pode ajudar e deve ajudar, não só um sistema que mostre as coisas, mas um sistema que realmente seja inteligente, né? Nós temos condições de criar sistemas mais inteligentes. E aí, então, esse foi o interesse. Mas eu tenho outras linhas aqui de trabalho, porque eu sou associada no programa de pós-graduação em Engenharia, Energia e Sustentabilidade, trabalho, então, com a IoT aplicada à agricultura também, né? Como eu falei para vocês, as aplicações são umas variadas, assim. Mas o nosso campus aqui é um campus que tem um curso de fisioterapia, agora tem um curso de medicina desde, acho que 2019, né? Então, temos alguns estudantes trabalhando com o pessoal de fisioterapia na reabilitação aqui no campus, né? Desenvolvendo tecnologia, porque são os cursos que a gente consegue, assim, ficar um pouco mais próximo. A Arana é uma cidade muito pequena, tem 69 mil habitantes. Não sei se vocês conhecem, assim, sul do estado de Santa Catarina. Morro dos Conventos talvez seja a praia famosa, né, Silvio, que tem aqui. Mas, enfim, então nós estamos aqui, temos esses meninos que podem lidar com a tecnologia, que podem fazer parcerias, de repente, ali com alguma proposta que nós tenhamos interesse, né? E é isso, é um prazer dividir essa disciplina mais uma vez aí com o professor Silvio. E é isso aí, gente. Tênia, por favor. Sim, eu fiquei curiosa para perguntar para a professora Ana Lúcia se eles estão desenvolvendo sensores para vestíveis. Então, eu tenho um aluno que fez um vestível para eletrocardiograma, para tirar os fios, né? Fez o protótipo, o coletinho, tudo. Inclusive, foi um trabalho de conclusão de curso. Aqui a gente não tem mestrado na área da computação, só na área da engenharia de energia. E esse menino, ele agora está fazendo mestrado lá na biomédica, mas ele publicou ali no SBK o trabalho dele, depois ele foi escolhido para publicar no Journal, porque ele fez todo o sensor. Então, assim, os nossos alunos têm condições de fazer sensores. Claro que não sou eu que vou orientar, né, porque eu sou... A Mariana já tá indo pro pós-doc. Que bom, o pessoal é estimulado. Deixa eu só aproveitar, Tânia, deixa eu só aproveitar o gancho que a Ana falou, né, daquela Ana Lúcia está falando. Eu acho que a resposta é sim, tá? Ali tem o curso da engenharia da computação, tem a Ana que trabalha com isso. Quer dizer, a parceria entre eu e a Ana é essa questão, mais simbiose. Nós aqui nos desenvolvemos, né? Nós não temos essa competência na UFSPA, mas tem a Ana lá com o grupo dela, tem esses alunos. Então, acho que assim, não se tem um produto vendável, mas se chega a protótipos muito interessantes com experimentação. Essa é a ideia, tá? Só para completar ainda, Tânia, tem um outro estudante orientado por outro professor, porque tem os professores que são de hardware, né? Aqueles que entende, eles vão lá, montam as placas no laboratório, fazem tudo desde o zero, tá? Não é comprar os componentes prontos e colando. Eles desenvolvem toda a parte de hardware mesmo. E trabalhou, acho que com eletromiógrafo, talvez, alguma coisa da parte de fisioterapeuta. Esse menino vai fazer estágio no Canadá. Então, nós temos alunos aqui realmente brilhantes, né? Que têm condições de, mesmo estando aqui numa graduação, de construir essas ferramentas, né? É claro que fica muito difícil eles pensarem em tudo, ou a gente pensar em tudo, porque a gente precisa dessa parceria, né?
o que é preciso, porque não sou eu, uma professora da computação, que entende redes, que entende sensores, que vou dizer o que eles têm que construir para o mercado. Né? Essa demanda tem que vir de quem está lá na ponta. Quem sabe se construir um vestíbulo assim, assim, assado, e aí se faz o estudo de viabilidade, pode ser até um projeto ser o estudo de viabilidade de construir um sensor desse, mas eles têm condições, sim. Isso, constrói a proposta de um produto mínimo, né, naquela concepção. Então tá, deixa eu falar um pouquinho de mim, então. Agora eu fiquei com ciúmes da Ana. A Ana escreveu muito a carreira dela. Brincadeira à parte, gente. Então, eu e a Ana fomos colegas, né, lá na graduação, um bom tempo. Continuamos jovens por dentro, somos jovens, como a Ana. Nós somos 50, conta a verdade. Não, mas isso continua sendo jovem. Por dentro, a carcaça, quer dizer, eu sei, a carcaça também é variada aqui no caso, mas por dentro estamos jovens. Brincadeira, gente. Mas assim, ó, a proposta é essa. A minha formação em computação, trabalhei sempre com inteligência artificial, mas a área da IA que eu trabalhei sempre foi a simbólica. Quem fez a disciplina lá de inteligência artificial já comigo sabe o que é isso. Então, trabalhei mais com sistemas multiagente, mais com sistemas especialistas, com a representação do conhecimento humano na máquina, e tem toda uma IA que é conexionista, ou seja, que é da área matemática, que é a fundação dela, que é o que a Ana falou, das redes neurais, que é tão aplicada hoje, tá? Então, aí surge também essa parceria, para que eu também aprenda um pouco, a Ana veja outras aplicações, e assim a gente consiga desenvolver. Quando eu falei para a Cristiane, aqui da psicóloga, né, que é complexo lidar com o estresse, e Rafael e Mariana, me parece muito que criar níveis de estresse é como tu trabalhar com escalas de dor. Existem as escalas, né, mas é muito particular o que é a dor que eu suporto, que o outro suporte, e o estresse é mais ou menos assim. Entram questões, olha como foi aprendendo, coisas interessantes, né? É muito como tu lida, então eu posso estar com o mesmo nível de estresse da Ana, mas as nossas percepções são distintas, e o nosso limite de entrar num estresse, como é que é o termo que a Ana Vasquez nos dizia, né? Estresse ruim distress. Isso, distress, né? Também fomos aprendendo com a professora Ana Vasquez, que é da psicologia, né? Esse estresse que nos é danoso, é muito peculiar. Então, quer dizer, para que eu trabalhe com a inteligência artificial sobre isso, eu precisaria ter dados históricos de um N de pacientes em que eu fui coletando esses níveis de estresse e como eles reagiram, né, para achar, digamos, de colocar os indivíduos em grandes clusters semelhantes para poder, a partir daí, trabalhar. E nós não temos esses dados históricos ainda. Então, são projetos a serem construídos com o tempo. Que bom, né, Ana? Essa possibilidade. Na verdade, nós temos que criar uma tecnologia que, quando bota no pulso, ela vai se adaptar, ela vai dizer quais são os seus níveis, e não eu que vou dizer quais são os níveis que ela tem que associar. Então, a gente tem que chegar, estudar e desenvolver coisas nesse nível. Exato. O sistema tem que se adaptar à pessoa, não é o contrário. E por isso que está entrando também a questão da IA explicável. Já entrou num outro assunto completamente diferente, mas como ele está falando de IA, a IA hoje, para a área da saúde, não pode ser mais caixa preta. Ela tem que explicar a tomada de decisão ali na questão do sistema. Então, se vocês pararem para observar, isso tem sido um ponto, não só para a saúde, justiça, educação, qualquer sistema de inteligência artificial, ele não pode mais sair tomando a decisão sem apontar por que aquela decisão está sendo tomada. Não pode ser mais aquele sistema, vai ali, treina com um conjunto de informações, faz os seus apontamentos e está pronto o sistema. Não, hoje tem que ter a preocupação de dizer, né, de que forma que aquele sistema ali está tomando aquela decisão ali. Chegou àquela conclusão. Pode falar, Silvia. Não, então é isso, e é essa a nossa atuação. Para vocês terem uma ideia, nós vamos falar então de sensores, de a internet das coisas, internet médica das coisas, né, como temos na literatura. Vamos trabalhar bastante artigos para poder discutir um pouco isso. Por exemplo, eu tenho a minha coleirinha, né, meu bracelete aqui que me acompanha e coleta os meus dados. Eu tenho uma outra coleirinha que é de outro fabricante. Essas duas coleirinhas produzem dados e medições distintas, é o mesmo corpo, sou eu, né? Então, quer dizer, também tem a origem do hardware, também tem a origem de quem desenvolveu os softwares, né? Então, tudo isso a gente tem que estar pensando. Esse aqui me aponta no meu dashboard ali, né, no meu aplicativo, os meus níveis de estresse.
Então eles assim, tu tá relaxado, tu tá um pouco estressado, tu tá alta. Mentira, Nunca cheguei esse negócio altamente nunca vai estressado. dizer que tu tá relaxado, tu tá sempre tomando café. Não, não, pior que ele sempre Esse diz que negócio não funciona, ele tá dizendo que tu tá relaxado. ele mostra o meu gráfico de pizzas assim, tu estás quase 98% relaxado, eu tô arrancando os cabelos. Então, assim, algum problema... Não, brincadeiras à parte, mas tá aqui. É isso que nós estamos falando. É um IoT que transfere os meus dados, minha pulsação, movimentação que eu estou fazendo. Ele faz um cálculo pelo nível de inquietude que eu tenho, quer dizer, movimentação, Tânia, que é o sem parar, você fica, né? E ele faz um cálculo que eu não sei como ele calcula. E aí entra a questão explicável, ele teria que me explicar como ele chega àqueles valores, né? Senão eu fico um pouquinho refém. Ele tem outro que é o PA, que ele diz que até hoje eu não consigo entender muito bem, que alguém quiser me explicar, me explique. Como eu faço bastante corrida, né? Eu sou o tio da corrida, ele diz assim, teu PA está sempre alto, então tu não vai ter cardíaco. Menos chances, perdão. Eu fico pensando, mas o que é que ele define esse PA? Que eu tenho menos chance, só porque eu caminho feito louco, corro bastante, é por isso, eu tenho outros fatores. Então, assim, é pensar o quanto isso aqui realmente é útil, e eu acho que outros também, como eu, durante a pandemia, e a parte pior, deve ter adquirido um outro sensor que verificava a oxigenação. Então, eu comprei um bracelete também que verificava a oxigenação, e daí fui fazer exercício e mostrei para o meu instrutor, disse assim, mas Silvio, só com o que tu fez hoje, com certeza a oxigenação não pode estar assim. Tu já deve ter mudado teu metabolismo pelos exercícios. Então, quer dizer, o próprio sensor, apesar de dar um valor, não era confiável. Vocês estão me entendendo? Então, é tudo isso. É o quanto nós podemos adquirir esses sensores, esse hardware, sem um teste maior e que nos mostre que realmente ele está sendo eficiente para a medição do Silvio, da Ana Lúcia, da Tânia, etc. É duvidar um pouquinho. Quando é desenvolvido algo de um hardware específico, um laboratório com profissionais da saúde, médicos, etc., trabalhando junto, a gente garante que aquilo ali realmente está tendo uma medição e tem suas limitações de coleta. Por exemplo, o sudorese é algo que limita as leituras, eu não sabia disso, eu estava vendo que pode dar uma interferência, né, o excesso de suor em dias muito quentes. Então, é isso, é onde esses sensores realmente vão ser eficazes que eu possa utilizar. Quando eu falo de uma UTI, o médico Rafael, Mariana, me parece que é um pouco mais tranquilo, posso estar errado, porque o indivíduo está parado, está em repouso, né? Ele está totalmente ali, sem ter uma interferência de estímulo biológico, tá? Desculpe se eu estiver falando coisas não adequadas, mas parece que é melhor. Mas no dia a dia, como é que eu posso colocar isso num profissional médico para dizer assim, calma, rapaz, você está no limite já de estresse. Enfermeiros, quando estiver na linha de frente, precisamos tirar esse enfermeiro que está numa linha já, está numa possibilidade de recair em erros, porque ele está num nível de estresse que praticamente não consegue nem refletir mais devido à carga de trabalho, mas eu estou ali com a pessoa em movimento o tempo inteiro fazendo as suas atividades, né? Então é essa nossa trabalho de pesquisa. Então tá, espero que a gente tenha deixado vocês bem curiosos. Já coloco assim, nós vamos mostrar agora o plano de ensino. Que é o projeto? O plano de ensino. O plano aqui. Para vocês terem uma noção, mas, gente, lembrem, é uma disciplina que vocês não vão ter que programar, não é isso, é uma discussão dessas tecnologias, é uma reflexão sobre elas, futuramente quer desenvolver um projeto, inserimos profissionais da informática junto, coisas separadas, tá? Então, não quero ninguém aqui começando a ficar estressado. Vamos tentar aproveitar esse momento para refletir. Acho que, assim, talvez ali nas leituras dos trabalhos que a gente tem sugerido, vocês têm alguma dificuldade quando chegar nessas partes mais tecnológicas, assim, porque são muitos protocolos diferentes. Só que eu deixei alguns vídeos gravados com os conteúdos, tentando explicar o que é, né, esse universo aí de internet das coisas, que vocês enxergam o vestível, mas tem o vestível, tem o protocolo de comunicação que vai transmitir o dado para o vestível, aí tem a nuvem, né, tem o dashboard, quer dizer, tem vários elementos dentro desse universo, né, que a ponta é o vestível, quem vai coletar o dado é o vestível, mas esse dado ele vai transitar por outras interfaces. Eu posso ter, né, os dados aqui no celular, eu posso ter os dados no computador, eu posso, né, esse universo todo, né, que transitam as informações. Então, isso tudo tem uma infraestrutura já bem definida, assim, ela não está padronizada, tá? Então, alguns artigos falam que é uma estrutura de 3 camadas, outros artigos falam que são estruturas de 4 camadas, então isso ainda não tem uma definição padrão,
como a gente tem na internet hoje. A internet é um padrão de protocolo que já está bem definido, mas a internet das coisas não tem. Ainda mais que a gente tem um universo de tecnologia aí no meio, né? Eu acho que talvez muita gente fala em 5G, mas existem outros protocolos de comunicação e outras possibilidades e outras capacidades de transmissão que estão aí chegando no mercado, né, despontando. E a ideia, então, é que vocês entendam assim, um pouco desse universo. Deixa eu ver aqui onde é que está o coisa para projetar. Só um pouquinho. Que eu me perdi. Nesse universo todo. Silvio, tu vai falando e eu vou navegando aqui? Pode ser. Tu quer mostrar no plano? Eu acho que tem Não, pode ser. Né? Tu vai navegar. Eu vou lendo aqui para eles, para a gente ter essa noção, tá? Então, pessoal, o nosso plano de ensino já está na comunidade. Nós temos algumas aulas síncronas e outras assíncronas, algumas já são gravações do ano passado, inclusive com a disponibilização de palestrantes que vieram, né, falar sobre IoT para nós. Temos o pessoal de São Paulo que também veio, né? Então, acho que vale muito a pena vocês dedicarem alguns tempos para ouvir com calma essas palestras e essas aulas, que algumas ficam assíncronas, tá? Qual é a nossa ementa aqui? O que nós temos, então, como sendo a ementa? Explorar os novos conceitos de Internet das Coisas, Internet of Things, na área de atenção à saúde e sistemas inteligentes. No contexto de uma saúde, aqui o foco maior nosso era a saúde pública. Permitir a construção de novos conhecimentos sobre avanços tecnológicos e aprendizado profundo de máquina, Internet das Coisas e saúde, tá? Quando falamos aqui em aprendizado profundo, é falar um pouco de soluções onde a máquina, através de dados coletados em uma quantidade significativa, né, ou seja, exemplos de pacientes e medições, e ela conseguir aprender para predizer como vai ser a reação do novo paciente que surja, né? Poxa, ele vai seguir essa linha dos outros, a máquina, por exemplo, nos dizer assim, poxa, esse paciente tem tendência a entrar num nível de estresse muito maior do que os outros, esse paciente tem a tendência a piorar o nível de toque, aí eu já estou chutando, tá? Ou esse paciente tem a tendência XYZ, tá? Então aí nós vamos falar um pouco com vocês sobre esse aprendizado profundo, tá? Orientar o aluno sobre oportunidades de implantação de tecnologia para otimizar processos de gestão hospitalar e melhorias na saúde pública. Objetivo geral, então, apresentar e discutir com os alunos conceitos relacionados a essa IoT e atenção à saúde e os recursos de sistemas inteligentes, focando no aprendizado profundo, visando a aplicação em ambientes hospitalares de saúde pública. Então, acho que pelo que eu ouvi do perfil, vai atender bem os alunos, tá? Específicos, conhecer os conceitos, então, compreender as técnicas de aprendizado de máquina, explorar as técnicas de aprendizado profundo e suas aplicações, realizar estudos aprofundados sobre artigos científicos relacionados à internet das coisas, identificar oportunidades de aplicação das técnicas de aprendizado profundo para os aumentos de sistemas inteligentes, tá? Eu acho que aqui, pessoal, eu já vou direto para como a gente propôs a avaliação da disciplina para que todos tenham noção, tá? Como são 10 encontros que nós temos aqui previsto, nós temos, acho que é mais para cima, Ana, na parte ali da avaliação, antes das referências. É que quando eu abro o meu quadro aqui, eu já não te vejo mais. Aí, critérios de avaliação. Tá. Agora eu vou ler daqui, então, senão sobrepõe. Tá? Então, avaliação final referente a artigo produzido da disciplina, peso de 65 na nota, nós vamos descrever o que é esse artigo, tá? Os trabalhos realizados na aula terão peso de 40, cada tópico trabalhado em aula são realizados uma ou mais atividades. Aqui acho que a gente vai ficar mais com uma para cada tópico por causa do tempo. Tá? Então, a nossa nota proposta é essa, gente, é que nós tenhamos um peso de 4 para as atividades que nós vamos fazendo com vocês, e uma nota final de um artigo que a gente propõe para vocês desenvolverem e submetermos no final esse artigo para um congresso. A gente sugere aqui, já vamos direcionar com vocês, existe o Simpósio Brasileiro de Computação aplicada em saúde, tá?
Tem um que é bem conhecido, que eu sou avaliador também, e tenho visto trabalhos muito aderentes com o que vocês vieram falando por aqui, tá? Então, é onde nós vamos tentar direcionar com vocês como proposta. Claro, os grupos ou as duplas, ou como quiserem, que decidirem com seus orientadores desenvolver o artigo e submeter para outro, é uma decisão de vocês. Nós só sugerimos aonde nós vemos que vai ter uma aderência boa pela proposta da disciplina, tá bom? Quanto ao nosso plano, cronograma, daí tem as bibliografias sugeridas. Opa! Nós temos, então, as bibliografias básicas, complementares, tá? Com os respectivos DOIs e várias fontes, né, Ana? Várias fontes. Que já vão sendo disponibilizadas. Tá. A ideia lá no Moodle é que cada um desses tópicos aqui seja uma aula, né, Silvia? Isso. Vamos ir liberando semana a semana. Tá, vocês viram que nós temos ali proposto encontro, que é como atividade dia 2/11, mas na verdade vai ser assíncrono, tá, gente? Então fica a semana para assistir o material, ler os artigos. Claro, nós não vamos ter uma aula no dia que é feriado, tá? Daí seguimos para as outras aulas 9/11, 16/11, 23/11, isso? Aí aqui 30 ou 7, que nós temos que definir lá com o nosso convidado, nós teremos uma palestra do professor da Universidade Tecnológica de Coimbra, isso, né, Silvio? Isso. Uma palestra internacional, veja como vocês estão chiques. Ontem nós conversamos com um colaborador nosso, dos nossos trabalhos aí, e convidamos, né, para dar uma palestra para vocês. Ele trabalha com aprendizado de máquinas, então ele tem muito interesse nessa área da saúde, então ele já aceitou o convite, a gente só tem que definir melhor ali o tema. E aí o dia, ou vai ser dia 30 ou dia 7, né? Então teremos um encontro síncrono, que vai ser essa palestra. Mas nós informamos para vocês direitinho, né? A gente confirma com vocês qual das duas opções ele... Na verdade, ontem ele disse que pode ser qualquer um dos dois, né, Silvio? Isso. Só nós dois temos que decidir ali o que fica melhor em termos do conteúdo. Tá, então essas duas datas ali estão mais ou menos reservadas, a gente vai só bater o martelo qual vai ser para que ele participe e que vocês possam também estar presente, né, gente? Tá? Depois nós temos uma pausa aí do recesso, né, todo aquele período que a gente sabe que tem no final do ano e que todo ser humano que não quer cair vítima do estresse precisa, tá, pessoal? Então, nós temos nosso recesso, vamos ter nossa última aula do 2021, acho assustador dizer isso, estamos acabando 2021, dia 7/12, tá? Já com os trabalhos definidos, e daí seguimos todo o mês de janeiro com que colocamos ali que é a elaboração dos nossos artigos, tá? A escrita de artigos pelo que nós vamos definir com vocês. E lá no final, dia 1/2, está prevista, então, a apresentação desses artigos. E aí é síncrono novamente. Deixa eu só fechar aqui que está um barulho. Isso. Então, nós temos essa apresentação e a proposta nossa é que esses artigos, depois apresentados, eles sejam melhorados, né? Vocês trabalhem neles, para que a gente venha submeter neste congresso, onde as inscrições provavelmente ocorrerão em março, as submissões, né, dos artigos, tá? Então, quer dizer, a gente consegue alinhar a nossa produção nessa disciplina com a ocorrência do período de submissão. Então, todos convidados a submeter, claro, né? A gente sempre diz assim, depende de vocês o interesse, mas o nosso incentivo é para que consigamos submeter e publicar nesse congresso, onde eu digo para vocês, ele tem altíssimo nível e vale muito a pena participar, tá? E já que vamos ter tantos estudos aí, tantos artigos para ler, nada como, né, fazer o fechamento da disciplina com um documento que dê depois para ser aproveitado, né? Porque a publicação ela é extremamente importante. Vocês estão na área acadêmica, vocês sabem bem como são as cobranças nesse sentido, né? Como temos 3 doutorandas, é isso? Nós temos 4, eu acho, a Tânia, a Mariana, a Cristiane, o Rafael é mestrado, Rafael? É mestrado. É mestrado. Então, mestrado profissional. O Rafael é mestrado. Perfeito, nós temos 3, então. É mestrado. Isso, a Fernanda também. É mestrado. Então, temos
50% de doutorandos, 50% de mestrandos. Olha só, qualificada a nossa audiência. Acredito que seja, assim, interesse de todos, né? Mesmo que não seja exatamente na linha que vocês estão pesquisando nas propostas de projeto de vocês, mas é um exercício, né, de publicação, né, Silvia? Até porque muitas vezes nós esbarramos numa comissão de avaliação que não se agrada do que a gente escreve, então, né, não quer dizer que vai ser publicado, mas já é um exercício bom para todos nós, né? Eu me incluo nisso, porque estamos constantemente aprendendo a desenvolver bons trabalhos aí. Tá, e só para comentar, pessoal, a publicação do artigo também tem esse viés, a necessidade nossa, né, de que seja publicado, vocês sabem disso, pelo que a CAPES nos cobra, seja em nível de mestrado, doutorado, mas também tem isso, a gente produzir um conhecimento, aqui no caso de uma instituição pública, então publicizar isso para contribuir com outros futuramente é quase uma obrigação nossa, né? Porque nós somos públicos aqui e temos que transferir esse conhecimento para os outros, né, que poderão aproveitar. Então, tá ótimo. Vamos falar um pouquinho do que seria esse trabalho do artigo final, né? Vocês querem abrir o Moodle para eles ali? Eu boto aqui, eu já botei uma descrição lá. Deixa eu publicar aqui, peraí. Loiro operando o computador. Ai, que horror. Isso é piada dos anos 90. Sim, não, mas eu sou velha, né, Silvia? Tem que fazer o quê? Hoje em dia, né? Hoje em dia é bullying. Brincadeira. Mas eu não tenho problema nenhum com a minha loirice. Ainda bem que eu não tenho cabelos brancos, ó. Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, a gente colocou ali uma descrição que pode ser esse artigo, na verdade, vocês têm toda a liberdade para alterar esses critérios aí à medida que forem fazendo as leituras e tentando traçar os interesses de vocês, né? Mas a gente colocou algumas sugestões. Está faltando ali a data, Silvia, porque ontem nós conversamos e esquecemos de definir ali a data, de como que vai ser, se vai ser grupos, como é que nós vamos organizar o pessoal. Porque a primeira vez que a gente lançou essa disciplina, nós tínhamos um pouco mais de alunos, acho que eram uns 20, né? Então, ficava mais complicado de lidar assim, com grupos e tal. Mas agora, como somos um grupo menor, né? Não sei se vocês querem fazer em dupla, querem fazer individualmente, né? O desenvolvimento da pesquisa. Talvez dupla seja ideal, né? Eu acho que trabalharmos em dupla seriam trabalhos mais produtivos dentro do perfil de cada um, né? Então, a gente pode até organizar hoje mesmo essas duplas ou deixar um fórum que vocês possam conversar entre vocês, né? E criarem essas suas participações, tá? Então, lendo ali o material, o objetivo do trabalho, tu consegue ler, Ana, que tá bem pequenininho para mim. Desenvolver um mapeamento. Isso. Desenvolver um mapeamento sistemático da literatura correspondente aos temas abordados em aula, com o objetivo de mapear as principais técnicas de aprendizagem de máquinas de deep learning empregadas em IoT na área da saúde, visando sistemas de apoio à decisão discutidos durante a disciplina. A destacar sistemas de diagnóstico médico, sistemas de tomada de decisão sensíveis ao tempo, sistemas de apoio à decisão na área de gestão de saúde hospitalar, clínica ou de unidades de saúde, públicas ou privadas. Aí tem ali buscar os grupos de interesse, né? No caso, a gente pode então fazer isso hoje. Aí a gente colocou algumas sugestões, por exemplo, a área de sensores, vestíveis e protocolos, a área de diagnóstico de doenças crônicas. Pode botar aqui a área de reabilitação, de repente, de idosos, né? Que já tem duas alunas que trabalham nessa linha, que também é uma linha que cabe o IoT, né? Diagnóstico de doenças de alta complexidade e tomada de decisão em gestão de saúde. Então, essas ali são sugestões que vocês podem
fazer novas sugestões, né? Somos flexíveis. Isso não é... há a possibilidade, tá, pessoal, de vocês trazerem outras sugestões, tá? Ali são as nossas sugestões, pelo que nós temos trabalhado, e o que nós trabalhamos também com os grupos do semestre do ano passado, tá? Cristiane, por favor. A Cristiane tem uma pergunta. Só para concluir ali, desculpe. Estruturar o artigo científico com o tema apontando o estado da arte e o mapeamento sistemático, o tema do grupo escolhido. Né? O formato, então, é a sugestão aqui, a submissão do SDKs, depois eu coloco o formato para vocês. Depois só tem que buscar ali, é SBC, né, Silvio? E ali que o resultado, então, deste trabalho, então, né, a entrega dele no final, né, então é o último dia de aula. Cristiane. Eu queria perguntar o que é o estado da arte e também se o que vocês estão trazendo tem a ver com uma revisão sistemática, isso ou não chega a ser isso? É menos do que isso? Cristiane, o estado da arte a gente está propondo assim que seja o que existe de mais atual, tá? Os artigos mais atuais. Não estamos pedindo aqui uma revisão de literatura, uma revisão sistemática, tá, Cristiane? Pela complexidade que teria de um assunto ser tão novo para vocês, né? Então, é mais um mapeamento. O que consiste esse mapeamento? É conseguir indicar mais o que está sendo feito, quais são os grupos que estão pesquisando, até que locais estão, né, de grupos de pesquisadores estão trabalhando, tá? Por isso é o mapear. Olha, estamos muito encontrando publicações de IoT da universidade, sei lá, tal, MIT, também na Universidade de Madrid, e o que são os grandes tópicos. Esse é um mapeamento mesmo, tá? Tá? Não vamos trabalhar com uma revisão, porque fica realmente muito pesado quando o assunto é muito novo. Não, e o assunto é muito novo para vocês também. Tá? E vocês vão ver que é um assunto bem complexo, tá? A gente tem... vocês vão encontrar bastante trabalhos. Qual área que vocês escolherem, vocês vão ver que o volume de trabalhos que tem sido publicado, ele realmente é grande. Muito grande. Quando vocês colocam ali, por exemplo, o diagnóstico de doença crônica, seria... Estou aqui fazendo uma checagem, né? Se vocês colocam diagnóstico de doenças crônicas, seria fazer um mapeamento de quais são os recursos tecnológicos que se tem para avaliar os diagnósticos de doença crônica, é isso? Exato, focando no IoT. Uma linha de doença crônica específica, sei lá, doenças agora, depois pós-Covid, doenças cardiovasculares, por exemplo, crônicas, né? Que é por exemplo, veio a pandemia, tem um conjunto de pessoas que vai desenvolver pode ser uma patologia aí nova, e elas precisam de um acompanhamento. Então, assim, vestíveis para acompanhamento desses pacientes, por exemplo. Então, não precisa ser assim um diagnóstico de doenças crônicas geral, pegar várias doenças crônicas, mas pode ser uma específica que seja de interesse da dupla aí, ou, né, eu não sei como é que nós vamos organizar, enfim, para aquilo ali. É um problema recente, né? Existe a necessidade de monitorar essas pessoas, que essas pessoas não vão ao hospital, de repente monitorar elas até em casa, e não necessariamente são pessoas idosas, pode ser pessoas, né, de 40 anos em diante que começaram, pós-pandemia, a desenvolver alguma doença que precisa de um acompanhamento assim, mais contínuo, né? Para evitar que essa pessoa volte, então, e sobrecarregue o sistema hospitalar, por exemplo. Né? Isso, então não seriam todas, tá, Cristiane? Mas, claro, vocês vão ter que eleger uma, e a partir dali, na literatura, vão buscar o que está sendo feito. A COVID, no caso, né, ela não é uma doença crônica, né? Ela me parece, pelo que eu tenho conversado, e aí o pessoal da Ciência da Saúde, conversando com a Helena Barros, né, a professora Helena Barros ali, me foi colocado que várias outras questões estão surgindo, né, como é que se diz, consequências de quem teve a infecção, quem teve o problema, etc. Eu acho que, não sei se é sequela que se chama, vocês que são da saúde, eu não sei mesmo, mas, assim, outras questões que estão surgindo. Então, eu não sei se também já existem trabalhos tão focados nisso,
de acompanhamento de doenças que se mostram crônicas a partir da COVID, ou pacientes que já tinham doenças crônicas e apresentaram piora dos seus quadros devido a essa infecção e assim por diante. Então, vai ter que ser uma pesquisa no sentido assim, nós vamos ter que decidir, o foco é isso, essa doença, esse acometimento, e se quiserem envolver a COVID, me parece que é muito interessante no momento presente, né? Até para pensar. O que eu acho que tem bastante é assim, ó, quantificação dessas doenças que vêm surgindo em função da pandemia. Esse tipo de estudo vocês encontram. Mas Cristiane, se já está sendo desenvolvido algum IoT para isso, já é novidade. E daí para ti, Cristiane, que trabalha com essa questão da psicologia e toque, conversando daí com os meus amigos psiquiatras, né? Parece que o toque se tornou muito mais toque com essa isolamento. Aumentou, porque as pessoas que já tinham essa... Não. Para alguns não, porque agora eles usam a desculpa de não poder sair para a rua por causa da Covid. Entendi. Não, mas eu digo assim, então... Não parece que aumentou, mas aumentou. Então, eu até me pergunto, será que já existe algo ligado a essas soluções de IoT para acompanhamento de pacientes com toque? Eu sei que tem níveis de toque também, né? Não sou da área, mas já sei que tem dimensões de sintoma. Até no meu doutorado eu queria ter desenvolvido um aplicativo junto para, na parte do tratamento, que é a exposição e prevenção de ritual, poder fazer a exposição através do aplicativo. Só que o toque ele é tão multifacetado, tem tantas dimensões e é tão diferente a dimensão num paciente e no outro, é muito subjetivo. Exato. E eu acabei não conseguindo colocar isso em prática, mas eu fiquei com muita vontade de fazer. Imagina, então, esse com certeza é um problema bem complexo para que a gente possa criar um aplicativo, que é algo bem fechadinho, né? Para conseguir controlar. Então, não sei se também... Estudo de pós-doutorado aí, viu? Exato. Não, mas então, Cristiano, uma ideia. Dá para pensar, para esse mundo do toque, será que existe algo sendo desenvolvido para acompanhar este paciente, para conseguir ver o nível? Não sei. Então, não sei, me ajude. O toque, ele é uma doença que tipo? Ela não é como a gente falou agora, né? Dessas que são crônicas, não é isso, né? Não, ele não entra nessa categoria. Ele é um transtorno mental, ele Perfeito. Pode desaparecer ao longo com tratamento ou sem. Perfeito. A gente não tem ainda um exame de sangue que se possa ser capaz de nos dizer, Exato. Então eu não sei até que ponto. Eu não sei se for fazer uma pesquisa sobre acompanhamento, né, se vai ter alguma coisa. Não, é o que eu estou só pensando, a gente vai ter que começar a explorar. Primeiro IoT para doenças mentais, de repente, fazer um levantamento do que eu pensei agora que talvez em depressão, aplicativos para ansiedade, com certeza deve ter, exposição para Não, para ansiedade tem bastante. Mas eu acho que para esses transtornos mentais, algumas soluções já devem estar sendo propostas. Tem até uma pesquisa com o pessoal, com a Helena Barros, a professora da psiquiatria e da ciência da saúde, esqueci o nome da colega, me perdoem, que trabalha junto com o Igor, que estão com uma pesquisa dessas, qual é a consequência dessa Covid para pessoas que já tinham depressão ou tinham algum tipo de transtorno psiquiátrico, né? E daí pensamos também em soluções como aplicativos, mas eu acho que talvez já existam soluções também de IoT para acompanhamento deles. Então é só esparecendo. É a primeira aula para a gente começar esse brainstorming. Outros colegas, Mariana, por favor. Uma coisa que eu tenho visto também em função da pandemia, a gente tem uma necessidade de tentar avaliar, professor, a qualidade de atendimentos online, que isso foi uma coisa que cresceu muito, né, em todas as áreas. Então, eu até participei de uma outra disciplina que a gente fez um artigo sobre pré-natal híbrido, né, que seria com algumas consultas online, outras presenciais. E nós, médicos, assim, que estamos na assistência, a gente tem muitas dúvidas em relação a isso, até, assim, a forma de armazenar essa consulta, o que pode ser gravado por vídeo. Ontem entrou em contato comigo uma paciente que é brasileira, mas que mora em Israel, querendo que o filho consultasse virtualmente, mas sobre fimose. Eu fiquei meio assim, e agora, né? Como é que eu tenho a proteção desses dados, né? Se eu
for fazer um vídeo, por exemplo, da criança. Então, eu acho que isso é uma parte que também a inteligência artificial precisa ter um certificado de alguma forma para que garanta segurança tanto para o paciente quanto para nós médicos, né? Mariana, tem uma aluna estudando a parte de segurança e privacidade dos dados, porque isso é um tema bem complicado e é uma coisa que não está resolvida em lugar nenhum, tá? Pois é. Nem, então, eu acho que é interessante na ponta dos sensores, porque tem vários níveis que esses dados podem vazar. Não só a questão, por exemplo, o vídeo, né? Do vídeo, por exemplo, se o sistema que tu usa, ele usa uma rede da Amazon ou da Google que tem as garantias de proteção, é uma coisa. Mesmo assim, em algum momento pode ter um vazamento desse vídeo, né? Então, assim, existem, talvez, estudar uma questão mais genérica de segurança e privacidade dos dados e IoT, né? Fazer um levantamento de como é que andam essas pesquisas, para depois se pensar assim, porque eu tenho um artigo, que não é um dos que eu li aqui na pré-disciplina, mas que eu passei para essa minha estudante, que eles falam exatamente isso, assim, ó, no nível de coisas, né, que é os sensores, o que pode acontecer, como é que esses dados podem vazar. No nível de transmissão, por exemplo, se for Bluetooth, o que pode acontecer, como é que esses dados podem vazar. No nível da nuvem, como é que esses dados podem vazar. Então, assim, como a gente tem uma infraestrutura que tem várias camadas independentes, cada uma dessas camadas, ela pode sofrer algum tipo de ataque, alguma vulnerabilidade na questão da segurança, né? Então, daí teria que ser acho talvez um tópico mais geral, assim, para te ver. Porque eu acho, sem dúvida, no meio médico, algum artigo sobre isso é necessário, né? Todo mundo busca esse artigo sobre, assim, como que tu pode fazer, o que é o mais seguro, né? E por quanto tempo tu tem que guardar esses dados, porque entraram as consultas online e a gente meio perdido, assim, faz, não faz, como faz. E tem a lei de proteção das informações que chegou junto da pandemia também, que ninguém sabe muito bem, né, como é que põe em prática ali. É bem complicado. Então a tecnologia às vezes ajuda e outras vezes nos deixa inseguro, né? Então talvez isso fosse uma coisa interessante da gente tentar revisar o que tem de mais atual. É interessante. Deixa eu só comentar rapidinho, Mariana. Eu acho que é interessante, a gente só tem que tentar focar no que é a proposta da disciplina, que é a questão da internet das coisas, né? Como se está utilizando essa internet das coisas que a gente vai conceituar durante a disciplina. Essa questão de proteção e direitos, né, e etc., preservação dos dados, é tudo dependente de lei, né? O que vai ser nos passado quanto a isso. Mas concordo contigo. Eu acho que é uma insegurança muito grande do próprio médico, dessas consultas, essas imagens, essas fotos que seja, né, o quanto pode gerar depois um processo, se caso vaze, né, alguma coisa assim, criando um constrangimento para o paciente, né, então tem toda uma questão de segurança aí. Se vocês olharam, a Amazon fechou uma parceria com o Reino Unido para uso dos seus servidores, para armazenar dados, para questão de espionagem, ou seja, inteligência artificial nos servidores da Amazon para processar dados sobre espionagem e vários algoritmos. Mas, claro, como a Ana Lúcia disse, a Amazon tem N camadas de segurança, a Amazon tem uma arquitetura específica já desenhada naquela estrutura particular da empresa, né? Então, garante essa segurança. Talvez outras que a gente esteja fazendo, eu não sei que plataformas vocês usam para o telemedicina, para esse teleconsulta. Então, é isso que ninguém sabe o que é mais seguro, né? Cada um usa uma... Aí que é o perigo, é esse que é o perigo. Um da Amazon, eu te garanto, lá eles têm as camadas, até porque para contratar o serviço deles... Tu vai pagar o serviço, né? Tu tá eles pagando têm pela que segurança. comprovar que eles têm esses níveis de segurança. Deixa eu passar para a Tânia, então, Tânia, para tá com a mãozinha levantada ali um tempo. Sim. Não, é que a Mariana traz um tema que, na verdade, se discute na área da saúde como um todo, fortemente depois da Lei de Proteção de Dados, né, de informações e dados, e me parece que isso ainda não está bem resolvido nem para a medicina, que é digamos assim, a área que está mais avançada nesses estudos,
é a primeira, né, que trabalha com o telesaúde. Imagina para as outras profissões da área da saúde, né? Que a gente tem também grande preocupação no avanço da tele, é justamente por causa da proteção de dados, que ninguém sabe exatamente como proteger os dados quando vai para esse campo da tele. Mas também existem muitas plataformas comerciais já que prometem oferecer esse tipo de proteção, o que vem a ser discutido pelo que a professora Ana Lúcia falou, em função de que ainda não está comprovado que nenhuma delas é suficientemente capaz de proteger, né, quanto à invasão, quanto a, enfim, quanto à obtenção dos dados de forma ilícita, né, ou mesmo não consentida pelo paciente, pelo usuário dessa plataforma. Então, assim, eu acho que isso são assuntos bem relevantes. Mas eu particularmente, como é a primeira vez que eu estudo sobre internet das coisas, eu prefiro ouvir um pouco mais vocês a respeito, dentro desses exemplos de sugestões que vocês trazem aqui, o que seriam a internet das coisas, ou seja, que exemplos estariam aqui relacionados quando a gente fala de protocolos de comunicação, por exemplo, né? Quando a gente fala aqui de tomada de decisão em gestão em saúde. Então, acho que eu preciso particularmente conhecer um pouco mais a internet das coisas, conhecer um pouco mais quais são essas tecnologias aqui relacionadas, para então eu poder refletir diante daquilo que eu estou estudando. E claro que eu já disse, né, que eu estou estudando uma questão que perpassa pela comunicação, por exemplo. Eu preciso ter um meio de comunicação para efetivamente desenvolver um processo de reabilitação. Então, a comunicação aqui me parece bem afim com aquilo que eu pretendo estudar. Enfim, só para ajudar na discussão. Tânia, só ali os protocolos de comunicação são os protocolos que estão sendo usados no sistema, tá? Não é o protocolo de comunicação entre médico e paciente, por exemplo. Tá? Por exemplo, é o Bluetooth, é o 6LoWPAN, é o LoRa, é o Sigfox, é o 5G, é o NB-IoT, então tem um universo inteiro chamado protocolo de comunicação que estão sendo previstos para essa internet das coisas, porque assim, a internet das coisas ela envolve um volume de dados, um volume de pessoas, um volume não é só assim, monitorar um paciente, seria monitorar vários pacientes ao mesmo tempo. Então, tu recebe aquele monte de dados, esses dados trafegam, né? Então, vai lá, o sensor capta o sinal e envia para uma plataforma, vocês têm acesso aos dados, por exemplo, os biomarcadores dos pacientes de vocês. E esses pacientes podem estar em qualquer lugar. Então, os protocolos de comunicação são como que esses dados saem lá do paciente e chegam dentro do computador. Então, na maioria das vezes, são protocolos de comunicação sem fio, né? Vocês conhecem bastante Bluetooth, que é o que tem no celular de vocês, mas existem outros tipos de micro-ondas e radiotransmissão que estão sendo propostos e utilizados, principalmente para ambientes internos, hospitalares, onde eu tenho que ter um conjunto um volume de pessoas, um volume de dados muito grande. Então, existe um chamado 6LoWPAN, que é o mais indicado aí, vocês vão ver nos artigos que vão aparecer essas siglas todas malucas aí, que vocês não é do ambiente normal de vocês, mas são protocolos para transmissão de dados. Então, ali, comunicação seria comunicação relacionada à transmissão dos dados, como que esses dados vão chegar até o computador, como que esses dados dentro do computador vão ser processados e, a partir dali, distribuídos, e aí sim eles passam a ser informações, né? Porque depois que eles forem processados, depois que eles gerarem alguma informação, eles chegam para vocês, né? Como vocês conseguem ler gráficos ou de uma forma entendível, né? O que eles representam. Então, ali seriam esses tipos de protocolos, certo? Que eles estão bem relacionados com a parte dos vestíveis, certo? Tinha interesse nos vestíveis, né? No caso, assim, quando eu falei ali que o nosso estudante fez um colete para medir o ECG, né, o eletrocardiograma, sem fio, então, esse ECG, ele transmite via Wi-Fi para uma plataforma, né, então ele tira os fios que normalmente ficariam acoplados ali
nos eletrodos, né? Passa essa transmissão por um protocolo sem fio, que é o protocolo normal que a gente utiliza, que vocês estão acostumados aí, que é o I3E802.11n, que é esse, o sem fio normal aí da casa de vocês, Wi-Fi, tá? E é o começo de uma sopa de letrinhas, tá, Tânia? Fique tranquila. A estudante que está trabalhando na parte de segurança, ela está propondo uma camada de segurança justamente pro vestível do Zanovo, né? Que eu disse para ela, tá, quem sabe vamos fazer uma coisa mais aplicada, vamos tentar segurança em cima do colete que ele já propôs, né? Para a gente tentar melhorar ali o produto que ele está fazendo. Mas, assim, é um monte de sigla nova, vocês vão... ali, à medida que vocês forem assistindo as videoaulas, vocês vão ver que tem, então, essas siglas todas lá envolvidas, e elas tratam, então, de como é que o dado sai do sensor e vai para dentro do computador, né? E aí, às vezes, tem um caminho intermediário, que a gente chama de fog ou edge layer, que são... Porque, assim, vocês pensam, o Silvio, ele mostrou o vestível que ele tem. Esse vestível ficou coletando dado. Se todos os pacientes coletarem os dados e enviarem todos esses dados a cada segundo para um servidor, eu vou estourar o servidor, não vai ter espaço para armazenar tudo isso. Então, tem todas essas questões, perdão, relacionadas a como é que faz com esse volume de dados. Tipo, não posso coletar todos os dados puros e jogar no servidor, eu tenho que fazer um pré-processamento desses dados para depois esses dados chegarem lá na ponta e serem armazenados na nuvem, e se darem algum entendimento, né, quando ele chega para o médico, ele já tem que estar no formato de informação. Eu não posso chegar e distribuir para o médico, por exemplo, uma lista de, sei lá, batimentos cardíacos por milissegundo. Eu vou enlouquecer a pessoa, não vai me servir para nada, vai ser aquele tipo de sistema que não ajuda, mas atrapalha e ninguém vai querer usar. Então, tem todos esses caminhos a percorrer para sair lá da ponta, da onde está sendo coletado o dado, para chegar lá no computador, na nuvem, na distribuição. Então, nas aulas, a gente vai falando um pouquinho sobre isso, vai explicando um pouquinho desse universo para vocês. Nós não entramos muito na parte tecnológica, mas algumas questões têm que ser abordadas, sim, para vocês entenderem assim, exatamente do que se trata a internet das coisas. Me perdi aqui na lista, é a Cristiane e depois o Silvio. A Cristiane primeiro. Cristiane, aham. Liga o microfone, Cristiane. Desculpa. As minhas dúvidas estavam muito parecidas com as da Tânia, assim, né? Das palavras, então, bom, vão ter vídeos, né? Para eu me familiarizar um pouco com as palavras. E eu queria só contribuir um pouquinho com o que a Tânia trouxe. A gente já utiliza na psicologia as consultas online já há bastante tempo, né? O Conselho de Psicologia antigamente nos exigia um site específico, né, que a gente tinha que ter para poder dar conta disso, e com a pandemia isso se expandiu e se liberou. Então, tem desde o profissional que tem o cuidado em usar uma plataforma mais segura, aquele que faz a consulta pelo celular, né? Então, cada vez tem se falado mais sobre a lei de proteção de dados, porque isso é uma coisa que o Conselho bate muito, né, com a gente nessas questões de tempo de armazenamento, que eu acho que é bem importante a gente estar ampliando isso. E, Ana, eu tô com o meu Moodle aberto e para mim não aparece nada. Ué? Desse tutorial que tu colocou, eu não sei se vai para algum outro local. Silvio, contigo. Como eu sou do Ciências da Saúde, será que é por isso? Ou será que sou só eu que não estou com esse acesso? Não, eu mandei para vocês por e-mail a chave. Tu chegou a te inscrever na comunidade? Não, então é isso. Isso é. Eu mandei por e-mail a vocês a chave, tá? Se tu não achar, Cristiane, Isso, eu fui direto no Moodle, eu não entrei. Não, é no Moodle, daí tu tem que pegar a comunidade, buscar por ela, e daí tu clica, ele vai pedir a chave de inscrição. Eu mandei por e-mail. Tá, então eu dá uma olhadinha, se tu não achar, tu me escreve daí que eu te mando. Já faço a inscrição e eu testo agora para ver se está funcionando. Deixa eu só
Só aproveitar, gente, para tentar separar algumas coisinhas, né? Então, todo o material que tem na comunidade, tem os vídeos explicando essa sopa de letrinha. Vamos pensar assim, ó, é como se o Silvio fosse invadir agora a fisioterapia. Tá? O Silvio acabou de chegar o meu dia da fisioterapia, tratando do seu tendão. Como é que é? A minha pata de ganso, Tânia, que eu descobri que eu tenho uma pata de ganso. É como se eu pegasse toda aquela sopa de letrinhas e eu tentasse entender. Então, nós estamos agora numa troca. Eu estou tentando em outra sopinha de letrinhas, tá? Mas só para entender um pouquinho. Quando eu estou falando aqui da internet das coisas, eu não estou falando numa videochamada, numa teleconsulta, eu não estou falando num teleatendimento, não é exatamente isso. O que nós estamos dizendo, Cristiane, Tânia e Mariana, é essa coleta dos dados que estão vindo ou por esse bracelete, ou se esse anel fosse coletar alguma coisa, ou se outro dispositivo que eu estivesse vestindo. Exemplo, o Rafael, que é médico, e a Mariana, né? Uma vez eu fiz o acompanhamento aquele dia inteiro com um aparelhinho que fica vendo o meu batimento. Como é que é aquela coisa horrorosa? Holter. Isso. Aquilo é incômodo. Aquilo ali deve ter picos meu, porque tu ficava estressado aquele negócio carregando. Agora, se eu tenho um vestível, como a Ana disse, que vai pegar esses dados mais confortável, eu até não interfiro tanto, porque eu não estou nem consciente que eu estou vestindo aquilo que está coletando. Então, essa é a ideia da internet das coisas. Ela coletar dados, sejam biológicos ou outros que eu possa querer modelar, para que ele apoie quando você for fazer essa teleconsulta, digamos, esse bate-papo. Como é que você está? Não sei o que. Eu estou muito bem. Não, para aí. Já tem uma coleta sendo feita que mostra que algumas coisas não estão tão bem nos teus dados biológicos. Estou chutando aqui, tá bom? Então, essa internet das coisas é eu utilizar a internet, que para nós é tão útil via computador ou celular, em outras coisas que possam trazer dados. Esses dados, como a Ana disse, vão ser coletados. Muitos dados vão trazer por origem ruídos na forma de coleta, né, Ana? Vão ter que ser corrigidos, pré-processados, para quando chegarem para vocês, fisioterapeutas, médicos, psicólogos ou outros, eles têm a qualidade de ser uma informação, não tem o perigo de ser um ruído coletado. Vocês estão me compreendendo? Uhum. Então, só para dar um exemplo um pouquinho na área de saúde, eu posso colocar sensores que coletam, e temos isso, né, até com uma pesquisadora do Ciência da Saúde ali, esqueci o nome da colega, meu Deus do céu, vou ter que fazer um tratamento aqui. Alzheimer, triste. Que coleta a poluição, ela faz a medição de poluição via sensores, né? Puxa, Roder, esqueci o primeiro nome. Então, o que eu faço ali? Eu coleto, aquilo vai ser processado num sensor ser colocado, vai ser processado, e vai esse dado ser transmitido via internet para os computadores. Então, uma coleta constante. Só que vários daqueles dados, no momento de coleta, pode ter uma interferência, eles não são dados que vão ser úteis. Então, tem que ter um processamento, uma limpeza, para daí chegar para eles analisar, opa, como é que tá essas curvas de períodos e poluição com dióxido de carbono no ambiente, ou de agricultura, como a Ana bem falou, medições de toxicidade dentro daquele local, né, e coisas do tipo. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Se vocês estão pensando num aplicativo, num celular, no mobile, né, onde vocês têm os dados, é porque a internet das coisas coletou e mandou para que vocês vejam os perfis dos pacientes de vocês. Quando senta, a Ana com o dela ali, que é bem mais desenvolvido que o meu. Quando eu sento com o paciente... Aqui é o sensor, que mede os batimentos cardíacos. Ele vai no... Vocês estão me compreendendo? Isso. E daí tem toda a segurança, como vocês mesmos falaram. No momento que eu estou coletando os meus dados aqui, eu estou mandando por um Bluetooth para essa criaturinha aqui. Cara, qualquer um que pegar isso aqui ou conseguir invadir tem acesso aos meus dados. Eu não tenho grandes seguranças nesse bonequinho aqui, tá? Então entra a questão de camadas de segurança, né? Porque esses dados são de saúde. Claro, os meus de tio corredor não vai interessar para ninguém, mas tem outros dados de pessoas mais... que têm comorbidades, como vocês bem sabem, que podem gerar outros constrangimentos, né? Então, é tudo isso que nós vamos ter que falar. Mas quando eu falo da internet das coisas, quero só que vocês fiquem em mente. Eu estou coletando, de alguma maneira, por alguma coisa... E aí eles vêm para cá, e aí ele faz algumas classificações, tipo, o véu 2, máximo da Ana Lúcia. Né? Tá. E esse aplicativo aqui também está no computador. Então, à medida que eu vou usando o relógio, esses dados vão sendo classificados ali, vão sendo jogados lá. Né? Então, como que os dados saem daqui, vem parar aqui, e daqui vai lá para a nuvem? Com alguma qualidade.
Essa então, questão. Todo esse universo, então é muito mais complexo do que simplesmente a videochamada, mas é uma forma de ter sistemas que apanhem essas consultas, essas pelas coletas, por exemplo, porque vocês não vão simplesmente estar conversando, mas vocês vão estar acessando o que o paciente de vocês está tendo. O que está acontecendo com ele, por exemplo, se for um monitoramento dos biomarcadores, por exemplo. Vocês vão ter acesso aos batimentos cardíacos, à pressão arterial, ao nível de glicose. E aí ele pode dizer que está bem, mas só peraí, está bem, mas como é que está a sua dieta? Porque os seus biomarcadores estão dizendo que não está nada boa, entendeu? Então, é um complemento, né, que eu acho que aí entra todo esse universo de conseguir botar vídeo, conseguir botar biomarcadores, conseguir fazer tudo isso em tempo real, né? Que eu acho que aí que entra o fantástico da tecnologia, porque até quando eu e o Silvio mesmo começamos a estudar a computação, diziam que tempo real era uma coisa impossível. E hoje nós estamos aqui, 6, 7 pessoas, 8 pessoas conversando pela internet em tempo real. Então, o impossível não existe. Então, são essas... Deixa eu só comentar rapidinho, Cristiano, antes de passar para ti, peço desculpa, tá? Bem rapidinho. Tânia, o que nós temos que ter em mente, assim, o processo do atendimento e tomada de decisão de vocês é o mesmo. O processo vocês têm bem instaurado, com os protocolos de vocês, com os guidelines lá definidos da medicina, né? O que nós estamos entrando aqui é como fazer essa coleta sem que o paciente tenha que sentar com vocês, né? Opa, a enfermeira mede, etc. E só um exemplo, Rafael, eu desconheço, por exemplo, estamos falando de glicose, né, da questão do açúcar, vocês desconheço, deve existir já alguma proposta. Vocês viram que tem pessoas que fazem aquele controle em casa, fura o dedinho, né, coloca a fita, aparece ali para ver se está tudo ok. Poxa vida, eu não sei se já temos uma estrutura mais confiável de transmissão dessa medição direto para uma base do paciente, sem que ele tenha que digitar, por exemplo, ou informe para o Rafael, doutor Rafael, eu estou com tal medida lá no WhatsApp, olha que absurdo daí, né? Então já deve ter alguma coisa nesse sentido, tá? Porque, então tu imagina, é o paciente sendo responsável, instruído de como utilizar aquilo, né? Não usei o treino, mas instruído, para que ele faça a sua coleta e de uma maneira mais confiável, a transmissão seja feita, talvez por uma internet, não 5G ainda, mas uma maneira que chegue numa base, eu estou acompanhando ele. Opa, tá aqui as medições dele, tem esse histórico, facilita para o Rafael tomadas de decisão, né, análise sobre aquele paciente. Então, é essa internet das coisas em que eu estou passando uma responsabilidade para o paciente que passa a ser corresponsável pela sua saúde. Tem um termo mais bonito para isso, a doutora Vera Pontal um dia me disse, esqueci, a doutora médica, ela cardiologista, tá? Para que o paciente se envolva. Não é papel do Rafael me manter saudável, não é papel da Tânia me manter totalmente bem, mas é corresponsabilidade, e daí a internet as coisas podem entrar dessa maneira, em dar esse apoio da coleta, de uma maneira, de novo, que não seja um aparelho pendurado para você, que você está sempre consciente que ele está aqui, mas que você não perceba. Um anel, um bracelete, o que seja. Adesivo, tem uns adesivos simples. Adesivos. E aí o mundo abre possibilidades. O que nós estamos querendo ver aqui, poxa, que possibilidades estão surgindo e aonde essas soluções poderiam ser instauradas, mas ainda não foram. Poderiam ser testadas, quero dizer, né? Para a gente ver a viabilidade. Desculpe, Cristiane, te interrompi, tu ia falar. Não, na verdade, eu acho que era bem esse exemplo que tu trouxe, porque enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando na questão da medição da glicemia, que eu acho que é muito mais fácil do que medir alguma coisa de transtorno mental, né? E fiquei pensando, bom, então o que eles querem no artigo é isso, né? Que no caso, o exemplo foi ali do relógio, e como é que chega daí no aplicativo, ou como é que essa informação é passada? Como é que ela vai virar uma informação? Isso aí. Porque no momento da coleta ali, independente do que eu estou usando e da transferência, ele é um dado. Só vai ser uma informação quando pré-processado e qualificado, né? Para que vocês confiem. Para complementar, Cristiane, não necessariamente precisa ser só vestíveis, tá? Por exemplo, diagnóstico de alta complexidade, vocês têm internet das coisas, por exemplo, diagnóstico do câncer, de vários tipos de câncer. Então, aí entra bastante o aprendizado profundo, que são as redes neurais mais complexas ali que o professor Silvio falou, para auxiliar nesses diagnósticos, né? Então, não precisa necessariamente ser só vestíveis ou só
Vocês vão ver que o universo assim, as possibilidades, elas são realmente muito amplas, né? Então, por isso que a gente não definiu ali exatamente o que vocês... Porque cada um vai começar a olhar esses vídeos, olhar essa área, e vai tentar buscar, aquilo que eu estou estudando, o que vai isso se tem a ver, interessar. o que isso pode me ajudar, o que esse estudo pode acrescentar na minha pesquisa, né, que abra tantas possibilidades, que tanto no meu dia a dia de trabalho, quanto no meu estudo de pesquisa acadêmico, né, o que isso vai me... Porque vocês vão ter assim, tipo, vai abrir a cabeça de vocês para um universo aí que talvez vocês não estavam pensando ainda, em termos de tecnologia, porque realmente é uma área que está crescendo muito, assim, bastante... como é que é? Não é possibilidades apenas, mas ainda existem alguns pontos que seguram ela deslanchar e chegar no mercado, que talvez seja a aceitação das pessoas, né? Então, esses impasses ali também eu coloco ali em discussão para vocês verem, né, por que essa tecnologia toda ainda não chegou, não está aí melhorando. Apesar de que a Mariana deu um exemplo que o Hospital da Unimed já está sendo construído com um pouco mais de tecnologia, né, de ponta, né, o uso de inteligência artificial principalmente. Mas assim, eu acho que vai ser super enriquecedor para vocês, né, terem essa visão. Mas não se prenda aos vestíveis, tá? Não necessariamente precisam ser vestíveis. Tá, mas o que eu quero dizer assim, então, a nossa ideia hoje era conversar sobre o trabalho, começar a apresentar esses conceitos, começar essa discussão, mas não estamos definindo ainda o que vocês vão trabalhar, né? É organizar suas duplas e começar, é bem uma exploração, tá, pessoal? E pensem sempre assim, eu digo assim, fora da caixinha, tá? Fora da caixinha fechadinha nossa. Poxa, eu vi que está sendo aplicado tal solução de tal maneira para doença específica, acompanhamento específico. Puxa, mas isso poderia vir também aplicado para... Tem um exemplo lá da ciência da saúde, tem uma doutoranda trabalhando com essa questão, Mariana, do pré-natal de pacientes com risco, acho que é esse o termo, tá? Aquela aluna que fez na outra edição, né? Isso, essa aluna. Ela é médica, né? Então, o trabalho dela está muito nisso. Puxa, como é que eu posso usar esse IoT para fazer essa coleta constante sem que ela tenha que se expor? Era no momento da pandemia, que era o grande problema, né? E porque na telemedicina, naquela conversa com ela, acaba sendo superficial, tu não está podendo tocar na paciente, não tocar no sentido de estar ali, né? Então, como ela poderia usar essas tecnologias, daí estudando nessa disciplina, até tem um artigo que eu vou passar para vocês, que eu passei para ela, ela ficou, nossa, eu nem imaginava que era para um artigo americano que fala disso, das ferramentas, daí as vestíveis mesmo para coleta, né, para a questão de acompanhamento de pacientes pré-natal. E era assim de pensar, puxa, eu posso fazer isso, um adesivo, posso fazer isso, uma costura mais simples, coletas mais simples, e posso ajudar esse acompanhamento sem nem a paciente estar se dando conta que você está Big Brother, né? Estou a vendo de alguma maneira para acompanhar. Então, é bem nessa questão, o que a gente mapeia que já existe e, de repente, esse grande brainstorm, puxa, onde mais eu poderia levar isso? Claro, o levar depois entra tudo, né? Questão de pesquisa, questão de experimentação, né? Tudo que a gente sabe que tem que ser feito. Mas é ter ideias a partir daí. Lá, quando eu fui na apresentação do Hospital da Unimed, agora na abertura, eu fiquei impressionada com a sala de TI, é uma coisa monstruosa, e eles mostraram algumas coisas que foram já ativadas, por exemplo, a temperatura corporal de todas as pessoas que estão dentro do hospital. Então, tem telas que as pessoas vão andando em cima, na cabeça aparece a temperatura de todos, né? Então, se tem, assim, algum paciente, em função da pandemia, com temperatura acima, eles regulavam, aparecia em vermelho piscando, assim. Ou os pacientes que estavam sem máscara no hospital, eles conseguiam puxar e dar um zoom para ver o funcionário que tirava a máscara no momento em que não podia ser removida. Então, mas inúmeras coisas, assim. É o Big Brother. É uma surveillance total, 24 horas. A intenção deles é que eles consigam rastrear os médicos chegando no bloco cirúrgico para ir podendo passar o paciente para a sala e tal, conforme o carro entra no estacionamento. Então, é uma
série de coisas que... Mas isso que eu te disse, assim, a impressão que eu dá é que colocaram de tudo e agora vamos ver o que a gente consegue utilizar. Ou o risco de queda. Então, na cama tem sensores para os pacientes que estão sedados. Então, tu usa morfina, tu ativa o risco de queda na cama. Então, se o paciente desencostar o dorso, já ativa um sensor lá na enfermagem para que alguém chegue perto da cama. Então, tem inúmeras coisas, assim, muito legais. Então, tu vê, essa tecnologia está lá, né? Agora é pensar para que mais, além do que ela foi proposta, eu poderia utilizar, né? Essa do nível de aderência do corpo, né? É fácil a gente verificar que a pessoa se movimentou, tirou, né, o membro ali, se mexeu. Agora tem outras possibilidades que a gente vai se dando conta, né? É aquela história, surge um veículo, a gente pensa, pô, eu posso usar para isso, para aquilo e para aquilo outro, né? Agora vamos ver como aplicar. Tá? Gente, então, assim, ó, é sem ansiedade, eu vou pedir para vocês, eu sei que estão todos carregados seus trabalhos, nós temos ali o material que está da disciplina na comunidade. Cristiane, se não achou, tu me manda um e-mail, tá? Cristiane? Gente, eu sou muito tosca, eu não sei, eu fui na comunidade ali, eu nunca precisei entrar na comunidade, eu fui ali, tem comunidade externa à USPA, e eu tentei colar aquele código, mas não entra ali, não tem uma parte que me fala que eu posso me inscrever. Tem que buscar nos tópicos, tem um buscar ali, tu tem que botar o nome da disciplina. Gente do céu. Deixa eu ver se eu acho você aqui rapidinho, um minutinho. Tá? Então, assim, ó, já vou ver a questão da Cristiane. O que eu vou pedir, Ana? Eu acho que o pessoal lê os materiais que estão ali, né, na aula. Isso, na sala inicial. Essa é a primeira aula, vocês vão ver que tem tem vários vídeos, tem alguns vídeos que são longos, os vídeos que eu gravei de conteúdo, eles são longos, podem assistir bem devagar. Isso, assistam com calma, façam pausa, tá? É um material riquíssimo ali, tá, gente? Não fiquem estressados com o período das aulas, mas eu acho que realmente são vídeos de 40 minutos, uma coisa assim. Mas muito informativos. Mas são só, acho que, as 3 primeiras aulas que tem vídeo de conteúdo, depois são vídeos mais curtinhos. É só para entender bem essa sopa de letrinhas aí que o Silvio falou, e vocês conseguirem se situar, né, nessa parte tecnológica. Tem em cada aula, deixa eu até mostrar aqui, antes de nós encerrar, Silvio. Deixa eu botar aqui. Olha só. Então, essa aqui é a primeira aula. Vai projetar aí para vocês. Vocês têm aqui o kickoff da disciplina. Então, eu botei uma timeline aqui. Vocês vão ver que está previsto, então, a aula do dia 30. Isso vai ser confirmado. Vai ser dia 30 ou dia 7. Então, aqui são todas as nossas aulas, tá? Vocês têm os conteúdos. Então, esses vídeos aqui, parte 1 e parte 2, explicando a internet das coisas, foram os vídeos que eu gravei. Depois tem uns vídeos complementares sobre tecnologia, esse aqui falando sobre o que é o 5G, é um vídeo que foi, eu acho que, publicado pelo Globo. Depois tem um outro aqui da área da saúde, da aplicação de sensores, que também é curtinho. Aí tem uma tarefa, que é a leitura dos artigos, e fazer aqui um rascunho aqui sobre esses mapeamentos, esse levantamento inicial. Assim. Então, aqui é mais sobre sensores e vestíveis, tá? E aí tem a sugestão aqui dos artigos, todos os artigos que eu mencionei estão nas pastinhas aqui. Se vocês quiserem buscar novos artigos, fiquem à vontade para essa tarefa 1 aqui. Tá? Então, essa aqui é só a primeira aula. O que eu queria mostrar para vocês é que toda a aula vai ter um fórum de discussão. Ficou com dúvida, não entendeu algum ponto, está difícil, precisa de um esclarecimento, não consegui entender a diferença ali dos sensores não invasivos, sei lá. Ou como é que essas informações saem lá do paciente e chegam no computador? Não entendi o que é a camada de fog, sei lá. Qualquer dúvida, né? Então, vocês têm aqui um fórum.
Então, cada aula tem um fórum, que é para a gente depois não se perder. Quando vocês estiverem estudando a segunda parte ali, que vai ser publicado para vocês depois, vai ter outras dúvidas, porque daí o tópico é diferente. Então, para cada tópico, para cada aula, tem um fórum específico de dúvidas. Então, assistiu algum vídeo aqui, ou quer fazer um comentário, quer acrescentar alguma coisa para os colegas, quer indicar um outro artigo que vocês encontraram, não tem dúvida, pega, posta lá, que eu acho que é de interesse de todo mundo, é a forma que a gente tem de interagir aqui na plataforma. Tá? Ó, o Silvio já resolveu o problema da Cristiane, de quem não estava inscrito na disciplina. Isso, já inseri todos que faltavam. E tá? aqui vocês têm um vídeo, um case da Nokia, de um hospital, eu não lembro, foi o Jefferson, o Pleitz que mandou ano passado, né, Silvio? Da implementação de um hospital baseado na internet das coisas. Então, vai ter robozinhos, vai ter coisas assim, super high-tech nesse hospital. E, então, é um vídeo também curtinho, só para vocês terem uma ideia assim, do que é essa internet das coisas realmente. O tanto, assim, o escopo desse negócio ele é muito amplo, entendeu? Então, esse é o conteúdo da primeira aula, tem bastante atividade, viram? Mas, assim, a ideia é que eu acho que lá da terceira aula em diante, quarta aula em diante, esse volume vai diminuindo, porque daí vocês já pegaram, já conseguiram entender esses conceitos mais básicos, e aí daqui a pouco a gente consegue focar mais no artigo em si, do que na leitura de materiais para compreender esses conceitos. Então, eu só queria mostrar isso, então. Tá certo. Então, pessoal, seguindo quem tinha proposto, né, de fazer 1h30, passamos um pouquinho aqui. Então, qual é que é a ideia? Agora vocês, né, autorregulados, né, assistir aquele material, ler os materiais propostos e temos ali um local para dúvidas, tá? Sempre lembre, eu posso conversar com os alunos assim, as dúvidas de um pode ser dos outros, tá? Então, ponha no fórum sempre. A gente vai compartilhando e interagindo, tá? Conversem entre vocês, podemos abrir também um fórum ali no Moodle para que vocês organizem as duplas, vejam por interesse, quem quer trabalhar junto. Áreas de interesse, posso colocar ali, querem que eu coloque? Tu coloca? Coloca um fórumzinho só para que vocês, então, discutam. Somos 7 alunos, na verdade, faltou a Roseli. Vou botar bem no início daí, ali então, possivelmente, a gente vai ter aí um triozinho também. O que é assim? Hã? O que é um triozinho? Porque falta uma aluna, nós estamos aqui em 6, mas tem mais uma aluna inscrita, 7. Tá? Como é que eu boto o nome? Fórum dos grupos? Isso, não. Organização de grupos, isso. Daí deixa para eles tentarem definir, nos informar. Tá? Eu sugiro os grupos... Não vou dizer. Você se acha. Não, aí vocês podem colocar... Sem influência. Alguém se interessa por reabilitação. Isso. Alguém se interessa por questões idosas. Daí... eu não lembro dos idosos ainda, tu não lê. Tá, gente. É da lei 250 km semana passada. Isso, não, mas tu é uma atleta, Botei lá, organização dos grupos. Todo mundo está acessando? Então, tá. Sim, agora todos já estão lá. Informações gerais da disciplina, botei um fórum ali, organização dos grupos. Então, vocês podem entrar ali e acrescentar tópicos de discussão para organizar aí os grupos de trabalho. Tá. Então, tá bom, gente. Acho que seria isso. Alguém tem mais alguma questão? Dado o start, então hoje foi o nosso kick-off, vamos junto nessa jornada, tá? Então, semana que vem é síncrono, vai ser disponibilizados os materiais todos, e vamos seguindo para essa disciplina ser bem proveitosa para vocês também. Tá bom, gente? Espero ter se sentido estimulados. Vocês têm também ali os nossos e-mails. Silvia, aquele teu e-mail lá está correto? Vocês têm os nossos e-mails ali, se precisarem também mandar alguma mensagem, alguma dúvida talvez mais específica ou outra questão, podem nos contactar. E ficamos de confirmar a palestra do professor Gonçalo Marques, que é o professor lá de Coimbra, e a data certinha e o tema
da palestra. Vou colocar em seguida essa nossa gravação também lá para vocês, tá? Vou parar de gravar agora. Pode ser, César? Perfeito, claro. Tá, só encerrando.